Era para ser só mais uma patrulha. A última antes de 3 dias de folga. Eu já conseguia imaginar o sofá velho da minha sala, o som abafado da TV com volume baixo, e o cheiro de café subindo da cozinha. Mas naquela noite, a chuva caía como se o céu tivesse aberto as comportas para lavar algo que a gente não entende. 1 da manhã. Rota Sul. Eu sozinho na viatura. A estrada estava vazia como se até os pecados da cidade tivessem se recolhido. Os postes de luz piscavam de forma irregular, e a neblina tornava cada silhueta duvidosa. Era a típica noite em que a gente reza para o rádio ficar em silêncio. Mas o rádio não ficou. Unidade 12, temos uma ligação estranha. O morador do quilômetros 47 relatou ter visto algo ou alguém na estrada, sem roupa de frio, em meio à chuva. Recebido Central. Estou a 10 minutos do ponto. Vou checar. Suspirei. Já era tarde demais para uma alma perdida àquela hora e naquele clima. Talvez só um andarilho. Talvez algo pior. Conforme me aproximei do local, a estrada parecia mais escura do que o resto. O breu ali tinha um peso diferente. O limpador de para-brisa lutava para vencer a tempestade, mas a água parecia querer esconder o que eu estava prestes a ver, e então eu vi. Primeiro foi o vulto. Depois a certeza, era uma mulher. Estava ajoelhada no meio da pista, encharcada com os braços ao lado do corpo como se tivesse se rendido à própria sorte. Não me viu chegando. Não se moveu. Apenas, estava ali. Parei o carro, acionei as luzes de alerta e saí rapidamente, gritando por cima da chuva. Senhora, está tudo bem? Nada. Nem um olhar, nem um tremor. Me aproximei com cuidado. Meu treinamento me dizia para manter a distância a avaliar, mas algo em mim, algo que não sei explicar, me puxava para perto. Havia um magnetismo naquele silêncio. Quando coloquei a mão em seu ombro, ela desabou. Desmaiou nos meus braços como se o corpo tivesse segurado até o último segundo por pura teimosia. Era leve, fria, e parecia deslocada, como se não pertencesse àquele lugar, ou a esse tempo. Levei-a nos braços de volta à viatura. O rádio falhou por alguns segundos. Só ruídos. Deitei-a no banco traseiro com cuidado, peguei o cobertor de emergência e tentei aquecê-la. Foi quando reparei nos detalhes. As roupas estavam molhadas, mas limpas. A pele pálida demais para quem esteve na chuva por tanto tempo. E havia algo, nos pés. Terra vermelha. Como se ela tivesse saído de algum lugar com barro, mas ali, naquela estrada, só havia asfalto a quilômetros. Peguei o rádio novamente. Central, aqui é a unidade 12. Mulher inconsciente recolhida no quilômetros 47. Preciso de uma ambulância no ponto de apoio mais próximo. O rádio chiou. Nada. Tentei de novo. Central? Silêncio. Foi aí que olhei pelo retrovisor. Ela estava acordada, mas ainda não se movia. Seus olhos estavam abertos e me encaravam. Não de forma agressiva, nem assustada. Era um olhar profundo, como se já me conhecesse, como se estivesse me esperando. De repente, o rádio voltou. Unidade 12, pedimos desculpas pela falha. Copiamos o chamado. Ambulância a caminho. Tempo estimado, 12 minutos. Recebido. Ela está consciente, mas não fala nada. Nem um som. Entendido. Mantenha-a aquecida. Olhei de novo para o retrovisor. Os olhos ainda em mim. Ainda, ali. Qual o seu nome? Perguntei, me virando um pouco. Você lembra de onde veio? Nada. Mas sua boca se abriu devagar. E o que ela sussurrou me gelou mais do que a chuva que escorria pelas minhas costas. Você me prometeu que voltaria. Antes que eu pudesse responder, o giroflex da ambulância surgiu ao longe. Mas aquela frase não saiu da minha cabeça. Você me prometeu que voltaria. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Ou será que já? Aquela noite ainda estava longe de terminar. E minha folga, eu sabia, estava oficialmente cancelada. A ambulância parou a poucos metros da viatura, luzes piscando no meio da escuridão. 2 paramédicos desceram às pressas, protegidos por capas plásticas, enquanto a chuva se tornava um pano de fundo quase cinematográfico para o que estava acontecendo. Eu me afastei um pouco, permitindo que eles a examinassem. Ela não reagia ao toque, mas estava acordada. Aqueles olhos ainda abertos. Aqueles olhos que me fitavam como se procurassem por algo que eu mesmo não sabia ter perdido. Sinais vitais estáveis, mas ela está em estado de choque, disse um dos paramédicos. Não há sinais de ferimentos, apenas exaustão e hipotermia. Ela falou com você? Perguntou o outro, me olhando por baixo do capuz. Engoli seco. Disse uma frase. Mas não faz sentido. Qual frase? Você me prometeu que voltaria. O paramédico me olhou por um segundo a mais do que o necessário.
Um daqueles olhares que tentam decifrar se você está bem ou começando a perder a sanidade. Ela disse mais alguma coisa? Nome? Local? Nada, mas havia terra vermelha nos pés dela. Isso me parece estranho. Aqui por perto só tem asfalto. Eles a colocaram com cuidado na maca e entraram na ambulância. Um dos paramédicos bateu 2 vezes na porta e a sirene foi ligada. Antes que saíssem, olhei uma última vez para dentro. Ela ainda me olhava, mas agora havia algo diferente. Tristeza, talvez, ou arrependimento. Algo que doía ver. Voltei para a viatura. Ainda chovia. A estrada estava vazia outra vez, como se a própria noite tivesse se fechado depois daquilo. Mas eu não consegui ir embora. Não ainda. Aquela mulher, aquela frase, aquela sensação de déjà vu constante. Era como se a estrada tivesse aberto um buraco no tempo, e eu tivesse caído dentro. Dirigi até o hospital 1 hora depois. Não era parte do protocolo, eu sabia. Mas algo em mim me puxava para aquela direção. Quando cheguei, passei pela recepção e perguntei. A mulher que foi trazida há pouco, recolhida na estrada. Como ela está? A enfermeira consultou o sistema e franziu o senho. Ela não deu entrada, senhor. Como assim? Nenhuma ambulância com essa descrição chegou hoje. Nem houve transporte de paciente feminino nas últimas 2 horas. Tem certeza do local? Eu mesmo chamei a ambulância. Eu vi ela entrar. 2 paramédicos. Desculpe, senhor, mas não temos registro disso. Meu sangue gelou. Olhei em volta. O hospital parecia real. A recepção parecia real. Tudo ali fazia sentido, menos o fato de que aquela mulher havia desaparecido. Liguei para a central. Aqui é a unidade 12. Vocês registraram a ambulância que atendeu meu chamado? Só um momento, unidade 12. Silêncio por alguns segundos. Negativo. Nosso sistema não aponta nenhuma ambulância designada para sua localização nesta noite. Você confirma o chamado? Eu vi as luzes. Eu falei com os paramédicos. Pode ter sido uma equipe privada? Às vezes empresas particulares fazem socorros emergenciais. Mas eu conheço todos os uniformes, todas as siglas. Aqueles homens tinham o brasão da cidade. Eram oficiais. Saí do hospital como quem sai de um sonho ruim. A chuva havia diminuído, mas a noite continuava densa. Liguei o carro e me encostei no volante por alguns minutos, tentando organizar os pensamentos. Tudo aquilo não fazia sentido. Foi então que notei um envelope no banco do passageiro. Um envelope antigo, molhado nas bordas, mas ainda intacto. Não estava lá antes. Puxei devagar, com mãos trêmulas. Não tinha remetente, nem endereço. Apenas uma única palavra escrita à mão. Lídia. A mesma letra que eu reconheceria em qualquer lugar, porque era da minha esposa. Minha esposa que morreu há 7 anos. Mas eu nunca contei isso para ninguém da central. E muito menos, naquela noite. Lídia. O nome escrito no envelope tremia na minha mão como se tivesse vida própria. Não era possível. 7 anos se passaram desde a última vez que vi aquela caligrafia. Desde a última vez que ouvi sua voz. 7 anos desde o acidente. O carro dela, o temporal, o corpo encontrado sem vida no barranco da Estrada Norte. Eu estive lá. Eu a reconheci. Eu a enterrei. E agora, naquele banco do passageiro, havia uma carta com o nome dela. Como se o tempo tivesse voltado. Como se a morte tivesse sido apenas uma curva mal feita na estrada da realidade. Abri o envelope com cuidado. As folhas estavam secas, o que era impossível, considerando a chuva que me cercava naquela noite. Dentro havia uma única página, escrita à mão. Sei que você tentou seguir em frente. Sei que prometeu não voltar. Mas eu nunca saí daqui. Quando você me encontrar de novo, me escute. O que você viu naquela estrada? Foi só o começo. As palavras não faziam sentido imediato, mas o sentimento era real. Era a letra dela. As curvas, as pausas, até o jeito como ela fazia o G minúsculo mais alongado no final. Voltei para casa sem ligar o rádio. Só o som dos pneus na água me acompanhava. A cidade parecia congelada no tempo. Pouco trânsito, poucas luzes, e aquela sensação constante de que alguém me observava. Como se eu tivesse sido puxado para uma realidade paralela da qual não sabia como sair. Ao chegar em casa, fui direto até a caixa onde guardava as memórias de Lídia. Fotografias, cartas antigas, o diário que ela escrevia às escondidas e que só descobri depois que ela se foi. Abri uma das cartas antigas e comparei a caligrafia. Era idêntica. Abri o diário. E ali, em uma das páginas que eu tinha ignorado todos esses anos, encontrei uma passagem que agora me queimava por dentro. Às vezes sonho com o dia em que ele será obrigado a me reencontrar. Não por escolha, mas por destino. Talvez numa estrada.
Talvez numa noite de tempestade. Talvez quando ele achar que está tudo certo. Fechei o diário devagar. Não sabia mais o que era real. Voltei ao envelope. Peguei a carta novamente e virei a folha. No verso, com uma letra menor, quase imperceptível, havia algo rabiscado. Quilômetros 47. Segunda entrada à esquerda. Atrás da placa caída. Meus pelos se arrepiaram. Era o mesmo ponto onde encontrei a mulher na estrada. Mas não havia placa caída. Pelo menos não que eu tivesse notado. A lógica dizia para eu deixar isso para lá. Encerrar o turno. Esquecer a carta. Dizer a mim mesmo que tudo isso era fruto de estresse, trauma, talvez culpa não resolvida. Mas a parte mais verdadeira de mim sabia que não era isso. Peguei a lanterna, vesti o uniforme novamente e saí. Voltei para o quilômetros 47. A estrada estava mais escura agora. Como se tivesse engolido as próprias luzes. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava denso, úmido e frio. Estacionei no mesmo ponto. Andei devagar, guiado pela lanterna. Olhava para os lados procurando qualquer coisa. Até que vi, no acostamento, coberta por folhas e lama, estava a tal placa caída. Ajoelhei e retirei os galhos com cuidado. A placa dizia apenas, propriedade interditada desde 1996. Atrás dela, uma pequena trilha coberta de vegetação. Um caminho que não deveria estar ali. Um caminho que parecia ter se revelado apenas para mim. Respirei fundo. E entrei. Os galhos fechavam o céu. O som dos meus passos na lama era o único ruído. Após alguns metros, cheguei a uma pequena construção em ruínas. Uma casa. Abandonada, mas não esquecida. A porta estava entreaberta. Lá dentro, o cheiro de umidade e ferrugem. E no centro da sala havia uma cadeira de madeira. E sobre ela, uma fita cassete. E um gravador antigo ainda funcionando. Com a voz dela. A voz de Lídia. Se você está ouvindo isso, é porque finalmente teve coragem de voltar. O coração batia tão forte que mal ouvia mais nada. Há coisas que nunca te contei. Coisas que vieram antes do nosso casamento. Coisas que continuam vivas. E agora, elas também sabem que você voltou. A gravação cortou. Barulho de fita sendo engolida. Fim da mensagem. Mas antes que eu pudesse sair, ouvi um som atrás de mim. Passos. Molhados. Lentos. E uma respiração, conhecida. Eu me virei devagar. Segurei o atestado com as mãos trêmulas. Minhas digitais estavam ali. Minha letra. Minha assinatura. Mas quanto mais eu olhava para aquele pedaço de papel, mais eu sentia que aquilo não era meu. Não como deveria ser. Era como se eu estivesse olhando para uma peça de um quebra-cabeça de outra vida, de um mundo que eu conhecia, mas não pertencia mais. Subi na viatura e tentei ligar o rádio. Só estática. Sem sinal. O painel ainda funcionava, mas o relógio marcava 13 de julho, 0h01. Exatamente o dia em que Lídia morreu. E ali começou a pior parte. Eu olhei para o banco de trás da viatura. E ela estava lá. Molhada. Pálida. Deitada exatamente como quando a encontrei. Mas agora, acordada. Seus olhos abertos e imóveis, fixos em mim. Como se ela estivesse esperando eu lembrar. E naquele instante, eu lembrei. Lembrei de tudo. 7 anos atrás, também era uma noite de chuva. Lídia e eu tínhamos discutido. Uma daquelas discussões que deixam marcas. Ela queria ir embora. Dizia que algo estava errado comigo. Que desde que entrei para a corporação havia mudado. Que às vezes eu sumia por horas e depois não lembrava de onde estive. Que falava dormindo. Que escrevia nomes desconhecidos num caderno escondido que nem eu lembrava de ter. Naquela noite, ela entrou no carro e partiu sozinha. Eu fui atrás. A estrada era a mesma. O quilômetros 47. Lá, o carro dela perdeu o controle. Eu fui o primeiro a chegar. Ela ainda respirava. Tentei puxá-la para fora, mas algo me parou. Algo que eu não via, mas sentia. Como uma força invisível entre nós. E então, no meio da chuva, vi olhos dentro da mata. Olhos que me observavam. E uma voz, não humana, não audível. Uma voz que falava direto na minha mente. Ela sabe demais. Você escolhe. E eu escolhi. Ou pelo menos, pensei ter escolhido. Assinei o atestado. Fiz o relatório. O corpo nunca chegou ao IML. Tudo foi resolvido internamente rapidamente demais. Um favor aqui, um contato ali. Mas a verdade é que o corpo nunca foi enterrado. Porque nunca foi encontrado. Porque ela não morreu. Ela foi levada. E agora estava ali, no banco de trás. Como uma pergunta viva que voltou para cobrar. Saí da viatura, o coração aos gritos dentro do peito. Olhei para o céu. Nenhuma estrela. A estrada parecia suspensa no tempo. Olhei para trás. Ela também saiu.
agora em pé, mas não vinha em minha direção. Só me olhava, como quem implora que eu vá até ela, mas não pode pedir. Lídia? Perguntei. Ela não respondeu, apenas levantou o braço e apontou para a mata, no mesmo lugar da casa abandonada. E então sumiu. Não correu, não desapareceu num feixe de luz. Ela apenas não estava mais lá. Corri até o ponto indicado. A trilha estava ainda mais escura. A casa, agora diferente. Reformada. Como se o tempo tivesse voltado. Havia luzes acesas. Uma voz vindo de dentro. Minha voz. Tem certeza que é isso que quer, Lídia? Você disse que me amava. Eu amo. Então por que me esqueceu? Entrei. A cena congelou meu sangue. Era eu, mais novo, com um uniforme antigo. E Lídia do outro lado da sala. Era o passado, reencenado como um teatro do além. Ela chorava. Eu segurava um papel. O mesmo atestado. Eles exigem um sacrifício, minha versão mais jovem dizia. E só assim eles me deixarão sair. Eles, quem? Eu não conseguia ouvir a resposta. Era como se o som tivesse sido arrancado da cena. Mas então Lídia se aproximava e dizia algo muito baixo. E minha versão mais jovem hesitava. Eu aceito, ela disse. Se isso te libertar, eu aceito. E então tudo escureceu. Luzes apagadas. Silêncio total. Quando voltei a ver, eu estava do lado de fora da casa, de joelhos na estrada. Com o corpo dela, outra vez, nos braços. Chovia. Exatamente como antes. E pela primeira vez, percebi que aquela noite nunca havia terminado. Eu estava preso nela. Um ciclo. Um ritual. Algo que começou há 7 anos, e que toda vez que chegava ao fim voltava ao início. Eu era o policial. A estrada. O acidente. A promessa quebrada. E ela era a lembrança que nunca me deixaria sair. Não por coragem, mas porque meu corpo já não me obedecia. Era como se cada músculo soubesse que não adiantava correr, que eu precisava ver, precisava encarar o que quer que estivesse atrás de mim. A luz da lanterna tremia em minha mão. E por um instante, o feixe revelou apenas o vazio da porta por onde entrei. Nenhuma figura, nenhuma sombra, nenhuma respiração. Mas o som ainda estava ali. Cada inspiração vinha carregada de algo antigo, como se tivesse atravessado muitos anos para chegar até mim. Era familiar e ao mesmo tempo inumano. Então ouvi a madeira Ranger, acima de mim. Levantei a lanterna devagar. A casa tinha um sótão, e eu não lembrava de ter visto escada alguma. Mas agora ela estava lá. Uma escada de madeira estreita no canto da sala, como se tivesse sido construída enquanto eu ouvia a fita. Subi um degrau, depois outro. O terceiro rangeu alto, e o som da respiração parou. Silêncio. Subi até o topo. O sótão era apertado, com o teto quase me tocando a cabeça. Mas o que mais chamava atenção não era o espaço. Era a parede coberta de fotos. Centenas delas. Todas em preto e branco. Todas da mesma mulher. De diferentes ângulos em diferentes lugares. Mas todas com o mesmo olhar. O olhar daquela mulher que carreguei nos braços na estrada. O mesmo rosto de Lídia. Ou algo que usava o rosto dela. Aproximando-me das fotos, percebi que algumas estavam rasgadas. Outras tinham datas no canto inferior. E entre todas elas, uma me fez estremecer. Uma imagem embaçada capturada à noite com faróis ao fundo. Eu segurando alguém nos braços. A mesma cena que vivi horas atrás. Mas eu nunca tinha visto essa foto na vida. Meus olhos ardiam, minha cabeça latejava. Atrás de mim, o som da fita cassete voltou, como se alguém a tivesse ligado outra vez. A voz de Lídia. Só que agora mais urgente. Se você chegou até aqui, eles já sabem. Eles sabem que você lembra. Desci os degraus apressadamente. O gravador estava ligado, mesmo sem fita. A luz da lanterna piscou. Você não me viu morrer porque eu nunca morri. Fui levada. Por eles. Pisquei. O cômodo estava escuro. Eles estavam me usando. E agora, estão usando você. A voz cortou. Silêncio. E então, um som atrás de mim. Passos. Dessa vez rápidos. De alguém correndo. E depois, um sussurro no meu ouvido frio como metal molhado. Você prometeu. E promessas cobram. Girei a lanterna para trás. Nada. Mas meu peito queimava. Puxei a camisa. Um símbolo marcado na pele. Como se tivesse sido queimado ali. Um círculo com 3 pontas para dentro. Uma marca que eu não lembrava de ter. Ou talvez tivesse esquecido. Saí correndo da casa. A floresta parecia viva, o mato se fechava ao meu redor. A lanterna apagou de vez, e a única luz agora era a da lua, filtrada entre galhos. Quando finalmente cheguei à estrada, ajoelhei. O asfalto parecia mais frio do que antes. A viatura ainda estava lá.
Mas o rádio estava quebrado, a porta entreaberta. E no banco do motorista, outro envelope. Dessa vez havia uma frase na frente. A verdade te espera onde tudo começou. Dentro, apenas um papel. Um atestado de óbito. Nome, Lídia Mendes Rodrigues. Data de óbito, 13 de julho de 2016. Causa, parada cardiorrespiratória após acidente. Assinado por, oficial Davi Rodrigues. Minha assinatura. Mas eu nunca assinei isso. Pelo menos, não que eu me lembre. Segurei o atestado com as mãos trêmulas. Minhas digitais estavam ali. Minha letra. Minha assinatura. Mas quanto mais eu olhava para aquele pedaço de papel, mais eu sentia que aquilo não era meu. Não como deveria ser. Era como se eu estivesse olhando para uma peça de um quebra-cabeça de outra vida, de um mundo que eu conhecia, mas não pertencia mais. Subi na viatura e tentei ligar o rádio. Só estática. Sem sinal. O painel ainda funcionava, mas o relógio marcava 13 de julho, 0h01. Exatamente o dia em que Lídia morreu. E ali começou a pior parte. Eu olhei para o banco de trás da viatura. E ela estava lá. Molhada. Pálida. Deitada exatamente como quando a encontrei. Mas agora, acordada. Seus olhos abertos e imóveis, fixos em mim. Como se ela estivesse esperando eu lembrar. E naquele instante, eu lembrei. Lembrei de tudo. 7 anos atrás, também era uma noite de chuva. Lídia e eu tínhamos discutido. Uma daquelas discussões que deixam marcas. Ela queria ir embora. Dizia que algo estava errado comigo. Que desde que entrei para a corporação havia mudado. Que às vezes eu sumia por horas e depois não lembrava de onde estive. Que falava dormindo. Que escrevia nomes desconhecidos num caderno escondido que nem eu lembrava de ter. Naquela noite, ela entrou no carro e partiu sozinha. Eu fui atrás. A estrada era a mesma. O quilômetros 47. Lá, o carro dela perdeu o controle. Eu fui o primeiro a chegar. Ela ainda respirava. Tentei puxá-la para fora, mas algo me parou. Algo que eu não via, mas sentia. Como uma força invisível entre nós. E então, no meio da chuva, vi olhos dentro da mata. Olhos que me observavam. E uma voz, não humana, não audível. Uma voz que falava direto na minha mente. Ela sabe demais. Você escolhe. E eu escolhi. Ou pelo menos, pensei ter escolhido. Assinei o atestado. Fiz o relatório. O corpo nunca chegou ao IML. Tudo foi resolvido internamente rapidamente demais. Um favor aqui, um contato ali. Mas a verdade é que o corpo nunca foi enterrado. Porque nunca foi encontrado. Porque ela não morreu. Ela foi levada. E agora estava ali, no banco de trás. Como uma pergunta viva que voltou para cobrar. Saí da viatura, o coração aos gritos dentro do peito. Olhei para o céu. Nenhuma estrela. A estrada parecia suspensa no tempo. Olhei para trás. Ela também saiu. Agora em pé. Mas não vinha em minha direção. Só me olhava. Como quem implora que eu vá até ela, mas não pode pedir. Lídia? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas levantou o braço e apontou para a mata, no mesmo lugar da casa abandonada. E então sumiu. Não correu. Não desapareceu num feixe de luz. Ela apenas não estava mais lá. Corri até o ponto indicado. A trilha estava ainda mais escura. A casa, agora diferente. Reformada. Como se o tempo tivesse voltado. Havia luzes acesas. Uma voz vindo de dentro. Minha voz. Tem certeza que é isso que quer, Lídia? Você disse que me amava. Eu amo. Então por que me esqueceu? Entrei. A cena congelou meu sangue. Era eu, mais novo, com um uniforme antigo. E Lídia do outro lado da sala. Era o passado. Reencenado como um teatro do além. Ela chorava. Eu segurava um papel. O mesmo atestado. Eles exigem um sacrifício, minha versão mais jovem dizia. E só assim eles me deixarão sair. Eles, quem? Eu não conseguia ouvir a resposta. Era como se o som tivesse sido arrancado da cena. Mas então Lídia se aproximava e dizia algo muito baixo. E minha versão mais jovem hesitava. Eu aceito, ela disse. Se isso te libertar, eu aceito. E então tudo escureceu. Luzes apagadas. Silêncio total. Quando voltei a ver, eu estava do lado de fora da casa, de joelhos na estrada. Com o corpo dela, outra vez, nos braços. Chovia. Exatamente como antes. E pela primeira vez, percebi que aquela noite nunca havia terminado. Eu estava preso nela. Um ciclo. Um ritual. Algo que começou há 7 anos, e que toda vez que chegava ao fim voltava ao início. Eu era o policial. A estrada. O acidente. A promessa quebrada. E ela era a lembrança que nunca me deixaria sair. Chovia de novo. Chovia sempre.
E o som da chuva não era mais só chuva. Era um aviso, um relógio quebrado marcando sempre o mesmo minuto antes do fim. Eu me levantava devagar, como se o peso dela em meus braços fosse mais do que físico. Como se eu estivesse carregando o erro, o pacto, a dívida. Mas havia algo diferente agora. Pela primeira vez, eu lembrava de tudo. Pela primeira vez, o ciclo não me pegou de surpresa. E isso mudava tudo. Olhei ao redor. O cenário era exatamente igual. A estrada, o poste de luz piscando ao longe, a placa caída, a mata úmida e silenciosa. Mas o corpo que eu segurava estava quente. Lídia respirava. Olhos fechados, pele úmida, mas viva. Ela estava viva. Você não vai fazer isso de novo. Murmurei. Não para ela, mas para mim. Levei-a de volta à viatura e fechei a porta com cuidado. O rádio estava estático como sempre, mas atrás da estática havia algo novo. Uma sequência de estalos. E então, uma voz. A mesma voz que ouvirá 7 anos atrás. Você quebrou a lembrança. Fiquei imóvel. Isso não estava nos caminhos escritos. Quem é você? Perguntei. Mas a pergunta saiu como um sussurro. A voz não respondeu. Mas uma sombra cruzou o retrovisor. Não tinha forma clara. Era como o reflexo de alguém que não quer ser visto. Alguém que vive nos espaços entre as decisões. Ela aceitou a troca. Isso não pode ser desfeito. Eu não aceitei. Eu não sabia o que estava fazendo. Minha voz tremia de raiva. Sabia. Sabia desde o início. Mas quis esquecer. Por isso voltamos. Por isso repetimos. A chuva parou. Repentinamente. O som foi arrancado do mundo, como se tudo estivesse à espera de uma escolha. Se você sair com ela dessa estrada, outro ocupará o lugar. A dívida não desaparece. Apenas troca de rosto. Meus dedos apertaram o volante. Eu sabia que era verdade. Alguém sempre pagava. Mas pela primeira vez olhei para trás, vi Lídia respirando ali, e pensei que talvez fosse minha vez. Minha, e de mais ninguém. Saí da viatura e caminhei até o centro da pista. O céu clareava. Uma luz fria azulada que não vinha do sol. Era como se o tempo tivesse aberto uma rachadura. E então eles apareceram. Não com rostos. Não com formas. Mas com presença. Como vultos que respiravam por dentro da realidade. Como se fossem parte da estrada. Um deles se aproximou. Estava a poucos metros de mim. Não tinha olhos, mas eu sentia o olhar. Um deve ficar para que o outro caminhe. E se eu for o que fica? Silêncio. Vai doer? Já está doendo. Fechei os olhos. E aceitei. Mas naquele instante, uma mão tocou meu ombro. Era Lídia. Em pé. Firme. Os olhos abertos. Cabelos encharcados sobre o rosto. Eu não vou deixar você fazer isso sozinho de novo. Ela disse. E caminhou até o centro da estrada, ao meu lado. Ou levamos essa dor juntos, ou ninguém vai embora. Os vultos hesitaram. A estrada tremeu. A luz azulada oscilou. Isso não está escrito, disse a voz. Então escrevam de novo. Ela respondeu. O céu se partiu em som. Uma luz imensa nos envolveu. E então, silêncio. Quando acordei, estava em minha cama. O sol batia na janela. A cidade respirava a vida lá fora. O uniforme pendurado. O relógio marcando 7 horas. 13 de julho. Mas desta vez, do ano atual. Levantei devagar, ainda com a cabeça pesada. Caminhei até a cozinha. E sobre a mesa, 2 xícaras. Uma com meu nome. A outra com o nome Lídia. Na sala ouvi o barulho do chuveiro ligado. Ela estava lá. Desta vez, não como lembrança. Não como fantasma. Ela estava viva. E o ciclo quebrado. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Porque no espelho da sala, atrás do reflexo do meu rosto, ainda havia 3 marcas circulares. E elas ainda estavam se movendo. A nova rotina começou como um sonho bom. Lídia estava ali. Real. Com cheiro de sabonete, com sorriso de manhã cedo, com os olhos que sorriem antes da boca. Acordávamos juntos. Tomávamos café na varanda. A cidade parecia limpa, o tempo parecia correto. Mas eu sabia que algo ainda estava fora do lugar, porque às vezes quando Lídia dormia, ela murmurava frases que não conhecia, nomes que não eram os dela. E quando eu me olhava no espelho, às vezes via não apenas a mim, mas algo atrás. 3 marcas circulares em movimento constante. Fui à delegacia. Pedi licença por tempo indeterminado. Disseram que eu já estava afastado. Que nunca voltei de verdade desde o acidente 7 anos atrás. Que meu nome ainda estava no quadro de desaparecidos internos. Aquilo me gelou por dentro. Voltei para casa. Lídia estava no jardim, mexendo na terra. Aquela mesma terra vermelha. A mesma que cobria os pés dela no dia em que a encontrei na estrada.
O que você está plantando? Perguntei. Ela olhou para mim com um sorriso calmo demais, quase ensaiado. Uma nova vida, amor. A gente merece um recomeço, não é? Assenti, mas o silêncio se instalou entre nós como uma terceira presença. Invisível, mas sentida. Naquela noite acordei suando frio. A cama estava vazia. Levantei cambaleando e procurei por ela. Na cozinha, nada. Na sala, vazia. A porta da frente entreaberta. Lá fora a cidade inteira dormia, exceto pela estrada. Ela estava ali, brilhando sob uma fina camada de chuva que voltava a cair. A rua parecia mais longa, mais escura. E Lídia estava lá, no meio da pista, ajoelhada, como da primeira vez. Gritei seu nome. Corri até ela. Quando me aproximei, ela me olhou como se nunca tivesse me visto. Quem é você? Ela perguntou. Lídia, sou eu. Davi, seu marido. Eu te salvei. A gente voltou. Davi? Ela repetiu, com a voz distante. Você prometeu que voltaria. Naquele instante a realidade se partiu novamente. A estrada estalou. O tempo dobrou. E tudo recomeçou. Mas desta vez eu entendi. Eu nunca saí. Jamais houve uma fuga verdadeira. A estrada não era um lugar físico. Era um contrato. Uma prisão feita de lembranças e escolhas erradas. E eu era o carcereiro e o prisioneiro. Lídia, o eco da decisão que não tomei quando deveria. Ou que tomei, tarde demais. Vi a viatura surgindo ao longe. O eu do passado saindo dela. Gritando por socorro. Vendo Lídia ajoelhada. Carregando-a nos braços. Exatamente como antes. Mas agora o eu que lembrava, estava ali também. Parado no acostamento. E Lídia, entre os dois. Ela virou-se para mim e por fim, sorriu com tristeza. Você sempre volta, Davi. Porque é isso que prometeu. E quem promete, nunca descansa. Ela tocou meu rosto. E naquele instante, entendi o que precisava ser feito. Andei até o eu do passado. Olhei nos seus olhos. E disse, não leve ela. Não entre nesse ciclo. Esqueça a estrada. Mas ele não me viu. Porque ele ainda não lembrava. Ainda não estava pronto. Eu tentei gritar, empurrar e impedir. Mas era como o vento contra a rocha. O passado seguiu seu curso. E Lídia foi carregada de novo. E eu fiquei ali. Sozinho. Como sempre. A estrada se apagou atrás deles. E eu permaneci. Pela primeira vez, consciente de tudo. Agora eu sou parte da estrada. Sou o policial que alerta os outros. Sou o som na chuva, o vulto nos retrovisores. Sou a marca nos espelhos. E quando você estiver dirigindo tarde da noite, e vir uma mulher ajoelhada no asfalto molhado, não pare. Não fale com ela. E acima de tudo, nunca prometa voltar. Porque se prometer, eles vão cobrar.